Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui dar prosseguimento com a nossa aula 4 da disciplina de Estatística Ambiental. Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de frequências e sua distribuição gráfica, tá certo? Vamos lá então. Os nossos tópicos aí são os tipos de frequência, né? Frequência simples ou absoluta, que é o F de I. Frequência relativa, que é o FR de I. Frequência simples acumulada, que é o FAC de I. FAC de I, né? Pode falar assim também. Frequência relativa acumulada, que é o FRAC de I. E vou dar um exemplo prático, tá certo? Depois a gente vai falar sobre distribuição de frequências graficamente. Vamos falar sobre o histograma, polígono de frequências, e aí também vou dar um exemplo de resolução de um exercício e confecção desses gráficos, tá certo? Vamos lá então. Primeiramente, os tipos de frequência. Então, a gente tem as frequências, né? Dentre as que foram citadas anteriormente, a gente tem a frequência simples, que também pode ser chamada de frequência absoluta, que utiliza o símbolo F de I, certo? Qual que é o conceito dela? Ela é o número de repetições de um valor individual, né? Ou de uma classe de valores de uma variável, tá certo? Então, é o número de vezes que ocorre um determinado objeto que está em análise, tá certo? A soma dessas frequências simples, né, ou absolutas, né, é igual ao número total de dados que a gente tem naquela distribuição, naquela amostra, tá certo? A gente tem aí a fórmula desse somatório, né, que é a soma das frequências. Então, o somatório das frequências simples é igual ao n, que é o tamanho da sua amostra. Agora, frequências relativas, né, que é o FR de I. Qual é o conceito? Ela é a razão entre, né, a divisão entre a frequência simples de cada classe e a frequência total da distribuição. Essa frequência relativa ela é expressa em porcentagem, certo? Então ali fala que a soma das frequências relativas é igual a 1 ou 100. Por quê? Quando você faz a razão entre a frequência simples de cada classe e o total da distribuição, que é o teu número total, você vai ter a porcentagem que aquele valor representa no seu n, que é o valor total, certo? Então, a frequência relativa é igual a frequência simples dividido pelo somatório de frequência simples, né? Ou o total da sua amostra, tá certo? A frequência simples acumulada, tá? Ela é a soma da frequência acumulada da classe anterior com a frequência absoluta da classe atual, certo? Então, como que a gente expressa isso? Parece um pouco complicada essa fórmula, mas é bem simples, tá? Então é um somatório, onde esse I ele percorre todos os dados que estão sendo analisados, tá? Fazendo esse somatório da frequência acumulada, né, da classe anterior com a frequência acumulada absoluta da classe atual. No exemplo, vocês vão ver isso daí de forma mais prática, tá certo? Frequência relativa acumulada. Ela é a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição. Ela também é expressa em porcentagem. Então, toda vez que a gente tem a palavra relativa, né, ela faz uma relação do todo com a parte. Então, ela traz essa porcentagem para a gente, tá certo? Então, a minha frequência relativa acumulada é igual à frequência acumulada da classe dividida pelo total, né? Esse somatório da frequência total aí da minha distribuição, tá certo? Agora vamos aí fazer um exemplo prático sobre esse assunto, tá certo? E eu trago aí para vocês essa situação. Uma tabela que traz para a gente a emissão de CO2 em toneladas por país em 2016. Esses dados foram gerados de forma randômica, aí, né? São dados fictícios. Então a gente tem aí alguns países e a quantidade que foi emitida aí de CO2 em 2016 em toneladas, tá certo? Então agora, no nosso exemplo, né, vamos utilizar os dados que foram anteriormente utilizados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o nosso raw, né? Que basicamente é separar aí
os nossos valores em ordem crescente, tá? Colocando todas as repetições que ocorrem deles. Então a gente tem 3 vezes o 1, 2 vezes o 2, né? Uma vez o 3, uma vez o 4 e 3 vezes o 5. O próximo passo é a gente fazer aí, né, uma tabela onde nós vamos nos orientar por ela para dar prosseguimento à resolução das nossas fórmulas, tá certo? Basicamente aí eu tenho então a minha classe, tá? Esses são os componentes da tabela, o F de I, frequência relativa, que é o FR de I, tá? A frequência acumulada e por fim, né, a minha frequência acumulada de I, a frequência relativa acumulada. As classes basicamente são 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu usei a divisão de frequência sem intervalo de classe. Basicamente, então, eu tenho meu F de I 3 vezes o I, 2 vezes o 2, uma vez o 1, uma vez o 4 e 3 vezes o 5. É a frequência que ocorre. Então, o meu F de I basicamente é a frequência que ocorre aquela classe, tá certo? Agora, a minha frequência relativa de I. Frequência relativa, tá? Ela basicamente vai ser, tá, expressa em porcentagem a partir da fórmula de F de I dividido pelo somatório, tá, de F de I. Lembrando, né, que esse somatório, tá, de F de I é o nosso M, que é o somatório de todas as nossas frequências, né? Então, o meu somatório de F de I é igual a N, que no meu caso aí é o número de dados que eu tenho, 10, tá certo? Então, toda vez que eu falar N ou EF de I, é a minha quantidade total de dados aí. Então, basicamente, a minha frequência vai ser dividir 3 sobre 10, 2 sobre 10, 1 sobre 10 e assim sucessivamente. Depois eu multiplico esses valores por 100 e voltei a porcentagem de cada um deles. Lembrando que sempre a frequência relativa ela é expressa em porcentagem, tá certo? Então, embaixo eu vou colocar o total, tá? O somatório do meu F de I embaixo tem que ser igual ao meu N e minha frequência relativa tem que ser igual a 100% para que essas contas estejam certas, tá? É uma forma de conferir aí se os cálculos que estão sendo feitos estão corretos, tá ok? Então agora nós vamos para o cálculo da frequência acumulada, que é o FAC de I, tá? Que basicamente é aquele somatório que parecia ser muito difícil, né? Que é aí o somatório de I até N, tá? Do FAC de I anterior, FAC de I menos 1, mais a minha frequência absoluta, atual. Então, basicamente, ali o primeiro vai ser o 3, porque não tem anterior, então usa a própria frequência. O segundo vai ser 3 mais 2, 5. O terceiro, 6, é 5 mais 1. Depois, 6 mais 1 e 7 mais 3. Eu vou fazendo esses cálculos e chego aí à minha frequência acumulada, tá certo? A minha frequência relativa acumulada vai ser em cima dos valores que foram encontrados na frequência acumulada, tá certo? Então, eu vou ter aí que o meu FAC de I dividido pelo meu N, né? Somatório de F de I, para mim achar essas porcentagens. Então, basicamente, eu vou ter lá o meu 3 sobre 10, 5 sobre 10, 6 sobre 10, 7 sobre 10, tá? E assim sucessivamente. Depois multiplico tudo por 100 e vou ter novamente as porcentagens. Basicamente, tá? É isso que tem que ser calculado nesse exemplo, tá? Para mim chegar a essa tabela, tá? Onde eu vou explicar posteriormente. Vamos lá? Então, como vocês podem ver aí no nosso exemplo que foi realizado, nós dividimos em classes, aonde o F de I é a frequência de repetições da classe 1, que é 1 tonelada, 2 toneladas, e a frequência, que é essa emissão de 2 toneladas ocorre, certo? É o meu F de I. O meu FR de I, basicamente, é a porcentagem que esse
FI representa no todo, certo? Então, a gente tem dois FR de I, um que é um valor decimal e o outro representado em forma de porcentagem. Então, primeiramente a gente vê 0,3, depois multiplicando por 100, ele vira 30%, certo? Então, a gente tem essa representação aí, tá ok? Depois, a gente tem o nosso FAC de I, que é a frequência acumulada, certo? Que é justamente aquilo que tinha sido falado, né? De calcular o valor que se tem de FI, da frequência acumulada, mais o valor anterior. Por isso que o primeiro é 3, porque como não tem nenhum anterior, fica a própria frequência absoluta, tá? E aí no próximo ele já soma a frequência acumulada anterior com a frequência absoluta que ele tem, que é o 3 mais 2, certo? E assim sucessivamente. Para comprovar se deu certo a sua frequência acumulada, o último valor aqui tem que ser igual ao tamanho da sua amostra, certo? Depois a minha frequência relativa é a quantidade em porcentagem, né, a representatividade desse valor acumulado de forma dividida em cima do todo, certo? Então, para verificar se ele está certo, no final aqui, esse valor tem que dar 1 ou 100%. Você pode ver que essas duas colunas representam a mesma coisa, apresentadas de forma diferente. Aqui decimal e aqui em porcentagem, tá ok? Agora, distribuição de frequências graficamente. Primeiramente, a gente vai falar do histograma, que tem aí no seu conceito, que é um tipo de gráfico, semelhante aí ao gráfico de colunas, né, que é formado por um conjunto de retângulos justapostos, certo? Estão juntos aí no seu posicionamento. Então, ele é muito utilizado para representar a distribuição de frequência, né, de dados que foram agrupados em classes ou intervalos de mesma amplitude. Então, quando a gente faz a distribuição de frequências, né, e você pode ver aqui embaixo que a distribuição de frequências foi feita e a partir disso a gente expressou graficamente a partir desse histograma, né, mostrando aí cada classe, né, qual que foi a frequência que teve de repetições. Agora, polígono de frequências, certo? O conceito dele é que ele é obtido, né, quando a gente une por segmentos de reta, né? Você vê que é o histograma, onde eu tenho dois pontos que eu vou juntar eles por uma reta, tá? E aí, então, quando eu faço todos esses segmentos de reta, né, em todas as barras, né, as colunas aí do meu histograma, eu consigo esse polígono, certo? Então agora nós vamos fazer um exemplo prático de como desenvolver esses gráficos aí, tá certo? Tanto o histograma quanto o polígono de frequências. Então vamos lá. O nosso exemplo aí tem esse contexto, em cima de dados gerados também de forma fictícia. São as toneladas de lixo eletrônico descartadas por países em 2016, certo? A gente tem aí alguns valores e aí a gente já tem organizado o nosso RAW, né, de dados, onde a gente já tem eles organizados de forma crescente. Temos aí 40 números, tá certo? Então vamos lá. Então, agora no exemplo 2, nós temos aí o nosso RAW definido já, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer então é definir alguns valores aí. Nosso N, o K, tá? Que é a quantidade de classes, nosso H, que é a amplitude total, nossa amplitude no intervalo e um teste aí para a gente ver se esses valores realmente vão dar certo. Primeiro, meu N vai ser 40, o número de dados. Classe vai ser a raiz de N, que é a raiz de 40, que dá 6,32, tá? A minha amplitude total é o meu limite superior, que é 210, menos o meu limite inferior, que é 142. Então eu faço essa subtração.
vou chegar no valor de 68, tá? Agora, a minha amplitude no intervalo, que vai ser o meu H, que eu acabei de descobrir, dividido por K, que eu também descobri. Então, vai ser 68 dividido por 6,32, tá certo? Botei aí, então, 10,75, tá certo? E agora vamos fazer um teste. Esse teste basicamente funciona em multiplicar minha amplitude no intervalo pelo meu valor de K e verificar se isso é maior que o meu H, porque ele tem que ser maior ou igual para que a minha distribuição de frequências fique condizente, tá certo? Então vamos fazer esse teste aí. A gente pega então 10,75, multiplica por 6,32 e ver qual é o valor que nós vamos ter aí, tá certo? Então essa multiplicação vai ser igual a 67,9. 67,9 é maior ou igual a 68? Não. Então nós vamos precisar fazer umas adequações dos nossos dados aí. Essas adequações basicamente são arredondar o meu valor de A de I para cima, então de 10,75 eu vou arredondar para 11, e o meu K de 6,3 eu vou arredondar para 7, tá certo? Então agora vamos fazer o teste de novo. 11, né, vezes 7 é igual a 77, que é maior ou igual a 68. Então, como meu teste deu certo, significa que agora os meus valores estão corretos para eu iniciar a minha tabela de distribuição de frequências, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a nossa amplitude do intervalo, tá? Ela é 11. Então, de acordo com isso, nós vamos ter uma quantidade de classes, tá? E uma quantidade de valores que essa classe se alterna. Então a minha amplitude é 11 e o meu K é 7. Isso significa que eu vou ter 7 classes. Dentro de cada classe vai ter um intervalo de 11 elementos. Então vamos fazer aí esse intervalo. De 142 a 153, quantos elementos eu tenho? 14. De 153 a 164, eu tenho 3 elementos. De 164 até 175, eu tenho 8 elementos, certo? De 175 a 186, eu vou ter aí 5 elementos. De 186 a 197, eu vou ter 4 elementos, certo? De 197 a 208, eu vou ter também 4 elementos. E por último, de 208 até 219, eu vou ter 2 elementos. Tenho 7 classes divididas aí, então para mim conferir, o meu valor total tem que ser igual ao meu N, que é de 40 elementos, tá certo? Então fechou aí a conta, tá certo? 3. Parto então, quando eu já tenho a minha tabela em mãos, a minha tabela de distribuição de frequências com classes, eu parto para o meu histograma. Basicamente, eu vou fazer aí esse eixo, tá? X e Y, ele vai ficar um pouco mal desenhado, que eu ainda estou acostumando com essa ferramenta, tá? Mas a seguir aí eu vou mostrar isso daí de uma forma gráfica um pouco melhor, tá certo? Mas basicamente para vocês entenderem o manuseio dessa questão. Tá, então eu vou pegar meu primeiro valor 14, colocar ali, o segundo 3, o terceiro 8, tá? O quarto que é 5, o quinto que é 4, o sexto que é 4 e o sétimo que é 2. E aí eu já tenho aí meu histograma, tá certo? E agora, para mim fazer o meu polígono, tá? Que é a nossa quarta e última tarefa aí, eu basicamente vou colocar um ponto no eixo X no 0 e colocar os meus pontos médios ali em cada uma das minhas colunas, depois no 0 de novo e traçar uma reta entre esses pontos. Tá aí o meu polígono, tá, de frequências. Então, como vocês puderam ver no exemplo, nós conseguimos definir aí que o nosso N
é 40, certo? Que é basicamente o número de dados que nós temos. Para definir o meu K, eu vou utilizar, né, em cima do meu valor de N, que é 40, eu vou utilizar a tabelinha de Sturges lá, onde eu vejo que o número de classes que eu vou dividir a minha tabela de frequências aí é 6, tá certo? E aí depois o meu H, basicamente é o meu limite superior, que é o 210, menos o meu limite inferior, 142, que aí vai dar o número 68, tá certo? Depois eu preciso definir a minha amplitude no intervalo, tá? Que basicamente é o H, a minha amplitude total, dividida pelo K, que é o número de classes que eu vou ter. Eu chego no valor de 10,8 e aí eu vou fazer o meu teste. Eu vou multiplicar o 10,8 pelo meu K, que no caso aí é 7, mas já foi modificado, né? Ele era 6, eu precisei arredondar ele. Então, quando eu multiplico o A que eu tinha antes, que era 10, com o meu K, que era 6, tá? Eu vou ter o valor de 60. E esse valor é menor que o H, que é a minha amplitude total. Então, isso significa que na hora de dividir a tabela de frequências, não daria certo, tá? Então, eu arredondei ele para cima. A minha amplitude no intervalo foi para 11, de 10 foi para 11, 10,8 foi para 11. E o meu K de 6,3 foi para 7. E aí, então, quando eu multiplico 7 vezes 11, eu chego, né, a 77, que é valor maior que o meu H. Então, eu vou conseguir fazer a distribuição das frequências, né, certinho lá, tá certo? Então, aí como ficou a distribuição de frequências, vocês podem ver que a gente tem as 7 classes, né? A amplitude no intervalo varia em 11 para cada classe e a gente consegue, a partir da desenvolvimento dessa tabela, né, tudo que a gente fez, né, no exemplo que eu mostrei até agora, foi para a gente chegar nessa tabela e a partir dela que a gente vai montar o nosso histograma, como vocês podem ver aí, tá? Assim ficou o nosso histograma. Pode usar uma planilha mesmo para gerar o gráfico. E depois disso, a gente tem aí o polígono de frequências, que basicamente é colocar os pontos nos meios das colunas aí, né? E aí depois traçar uma reta entre eles. E esse aí é o nosso polígono de frequências, tá ok? Então, basicamente, nessa aula a gente viu sobre os tipos de frequência, falamos sobre a frequência simples ou absoluta, frequência relativa, sobre a frequência simples acumulada, falamos sobre a frequência relativa acumulada, tá certo? E aí fizemos aí um exemplo para vocês perceberem isso daí de forma prática. Depois falamos sobre a distribuição de frequências graficamente, onde falamos sobre o histograma, o polígono de frequências e um exemplo de como manusear os seus dados para chegar aí, né, no seu histograma e no seu polígono de frequências relativo, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato ou assista ao vídeo novamente, tá? Se a dúvida persistir, entre em contato, tá certo? E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.